A nossa primeira leitura do dia se encontra no livro de Êxodo, capítulo 24, versos 12 a 18. Êxodo 24, versos 12 a 18, diz assim a palavra do nosso Deus. O Senhor disse a Moisés: sobe para junto de mim no monte e fica ali. Eu te darei as tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. E Moisés levantou-se com Josué, seu ajudante, para subir ao monte de Deus. Ele disse aos anciãos: esperai por nós aqui até que voltemos. Arão e Hur ficarão convosco ficarão convosco. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. E Moisés subiu ao monte. Então a nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. A nuvem cobriu-o durante 6 dias, e no 7º o Senhor chamou Moisés do meio da nuvem. Sobre o cume do monte aparecia aos olhos dos israelitas a glória do Senhor como fogo devorador. E Moisés entrou na nuvem, subiu ao monte e permaneceu ali 40 dias e 40 noites. Essa é a palavra de nosso Senhor. Damos graças a Deus. Tá um erro ali no slide, mas a segunda leitura do dia se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, verso de 16 a 21. Diz assim a palavra do nosso Senhor, na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 16 a 21. Não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua grandeza. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando no seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: este é o meu Filho amado, nele está o meu agrado. Esta voz nós a ouvimos vinda do céu quando estávamos com ele no Santo Monte. E assim tornou-se ainda mais forte para nós a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear-se o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Deveis saber, antes de tudo, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, visto que jamais uma profecia foi proferida por vontade humana. Ao contrário, foi sobre o impulso do Espírito Santo que alguns falaram da parte de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. O nosso salmo do dia... Eita, prego. Não atualizou ou eu joguei na coisa errada. É o Salmo 2, gente. Não era esse daí, não. Pois é, alguma coisa foi errada aí. Salmos 2. Como foi errado, eu não vou nem cobrar de vocês a antífona, não. Porque as nações se revoltam e os povos maquinam planos vãos? Insurgem-se os reis da terra e os povos fazem aliança contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar suas correntes e lançar para longe de nós o seu jugo. Aquele que habita nos céus ri-se deles, o Senhor os ultrajará. Ele vai falar-lhes cheio de ira e com seu furor apavorá-los. Fui eu quem constituir o meu rei sobre Sião, o meu santo monte. Vou promulgar o seu decreto, o Senhor me disse. Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações em herança e como tua posse os confins da terra. Tu as governarás com cetro de ferro e as quebrarás como ao vaso de um oleiro. Agora, ó reis, compreendeis, instruí-vos governantes da terra. Servi ao Senhor com temor e exultai diante dele com tremor. Aceitai a advertência para que não se irrite e acabeis perecendo fora do caminho.
pois a sua ira se inflama de repente. Felizes todos os que nele confiam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será para sempre. Amém. Meus irmãos, nos coloquemos de pé para a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e os fez subir a um lugar retirado, numa montanha alta. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e as suas vestes ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias falando com ele. Pedro, então, tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui? Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E de dentro da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu me agrado. Escutai-o. Ao ouvirem isso, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram com muito medo. Jesus então se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Amém, meus irmãos. Nesse momento eu gostaria de chamar aqui na frente o nosso irmão Léo, que vai trazer para a gente o sermão hoje. Pode vir, eu trago café para você. Gente, vamos estender nossas mãos e orar pelo nosso irmão Léo. Amém, Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Senhor, muito obrigado por nos reunir aqui nesse dia de hoje, Pai, que separamos para festejar a verdadeira festa, Pai, a Tua ressurreição. E hoje nós contemplamos a sua transfiguração gloriosa. Senhor, enche o nosso coração através da pregação do teu servo Léo, Pai, para que, conhecendo mais de ti, saiamos daqui transformados e cada vez mais cheios da tua presença. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom dia. Gente, obrigado. A gente vai, pode ficar à vontade, a gente vai dividir aqui a reflexão de hoje em 4 momentos, tá? Primeiro momento, eu queria trazer uma ilustração para a gente poder pensar. Eu quero que vocês imaginem que a gente estivesse, sei lá, saindo daqui e do nada o pessoal daqui de Belo Horizonte, eles não fossem tanto belo-horizontinos assim. Imagina que daqui, quando você sai, acontece, sei lá, alguma coisa meio apocalíptica, sei lá, alguma coisa que você começa a estranhar o povo. E aí você dá aquela vontade de comer um pão de queijo, e aí ninguém tem pão de queijo, aí você vai no BH, e não está vendendo pão de queijo, e aí você fica assim, caramba. E aí você vai lá com os seus amigos, com os seus conhecidos, ninguém te convida para tomar um cafezinho, né? Imagina um negócio desse estranho. Imagina que quando você para ouvir as pessoas não estão mais com aquele sotaque, né? Aquele sotaque mineiro bonito, assim. Então imagina que tudo aqui em Belo Horizonte comece a não ser muito belo-horizontino. E imagina que daqui a pouco já não exista mais café aqui. Estranho, né? E aí imagina que você chega em casa, quando você chega na sua casa, depois de ter estranhado tudo isso, não tem mais nada ali. Levaram a sua TV, levaram o seu sofá, levaram a sua cadeira. Está tudo quebrado. É estranho tudo isso, né? É como se as coisas elas não estivessem no lugar certo. É como se as coisas elas estivessem anteriormente com um sentido, mas que depois esse sentido se perdeu. Gente, essa ideia é a ideia que o povo tinha ali.
naquela época de Jesus. Porque o povo tinha uma promessa de reconciliação, de restauração da sua vocação, de que haveria ali, de que eles seriam um povo de luz, um povo que abençoaria as outras nações, mas naquele momento era como se, por diversos fatores, por exemplo, o ano do jubileu era uma coisa que existia ali, instaurado por Deus, mas que não necessariamente acontecia na prática. Então, você percebe que ao longo de toda a história, é como se o povo de Israel ele estivesse assim, cara, eu recebi uma promessa, mas parece que essa promessa ela ainda não se efetivou na realidade. Porque ainda vejo corrupção, ainda vejo sacerdotes fazendo as coisas contra Deus, mas eles são responsáveis por servir a Deus, e eles são contra aquilo que o próprio Deus ordena. Então você percebe que ao longo de toda a história, é como se as pessoas elas não tivessem posicionados no lugar que Deus tinha colocado para elas. E aí tem esse sentimento, essa sensação no povo de Israel. É como se, por exemplo, aquela libertação que aconteceu com Moisés, de ter levado eles, tirados do Egito, e eles terem andado por entre as águas, e depois de ter andado por entre as águas, ser prometido uma terra que emanaria leite e mel, e que depois haveria um descendente de Davi que restauraria todas as coisas. É como se isso nunca tivesse acontecido plenamente. E eles estavam naquela expectativa, assim, quando é que vai acontecer isso? Quando é que a promessa vai pisar na cabeça da serpente? Quando é que a promessa vai vir da descendência de Davi? Quando é que esse rei ele vai reinar? Quando é que nós teremos o nosso templo cheio da glória novamente? Porque tinha uma promessa ali do Império Romano de construir um templo para eles. Eles ficavam assim, poxa, bacana. Eles estão construindo um templo para a gente, mas não era esse templo que a gente queria. A gente queria um templo instaurado pelo nosso próprio Senhor para adorar o nosso próprio Senhor. Mas esse templo que o pessoal está instaurando aí, não é isso que a gente está. Então, você percebe que é como se eles estivessem saindo de Belo Horizonte, né? Saindo por Belo Horizonte, mas não encontrando o significado de Belo Horizonte, o sotaque de Belo Horizonte, as características de Belo Horizonte, o posicionamento de Belo Horizonte, o DNA de Belo Horizonte. É como se eles tivessem entendido que havia um DNA para o povo de Deus, mas que eles mesmos não estavam diante daquele DNA. Faltava alguma coisa. Então, é como se houvesse toda uma expectativa, um anseio de um êxodo, de uma restauração. Eles já tinham, por exemplo, até saído do exílio, eles já tinham sido salvos, mas ainda não tinha sido, entendeu? Eles estavam numa expectativa muito maior do que isso se efetivava ali. Então era esse o contexto daquela época. Eles se viam como povo de Deus, mas ao mesmo tempo, poxa, nós somos o povo que prometeram que haveria um Emanuel, um Deus conosco, mas ele é um Deus conosco, mas parece que ele não é. Tem alguma coisa que não encaixa aqui. E aí a gente vai para o nosso segundo momento. Entendendo esse contexto, essas expectativas, eu queria que a gente refletisse sobre as nossas expectativas hoje. Porque todos nós temos algumas expectativas a respeito do que é um povo de Deus, do que é ser filho de Deus, do que é receber graça, o que é ser testemunho. E aí a gente se encontra num mundo completamente maluco. E que às vezes a gente mesmo briga entre a gente mesmo a respeito de como é que nós deveríamos nos posicionar. E aí você tem gente que vai acusar o outro porque ouve tal música de que não é crente, não é cristão. E o outro que vai acusar o outro de ouvir tal música ou de não ouvir. E você tem sempre um acusando o outro de que não é cristão. E aí você tem um pessoal se firmando numa ideologia política de um lado, depois o outro pessoal se firmando numa ideologia do outro lado, criando seus argumentos, desenvolvendo as suas teologias para justificar as suas expectativas. E dizer, o outro não presta. Ou, é nós que estamos construindo aqui o reino para o Senhor. E aí você percebe que parece muito incoerente, parece muito parecido com aquela época, em que as pessoas elas estavam tentando desenvolver uma aproximação com o Senhor, mas ao mesmo tempo parecia que as coisas não encaixavam. Parecia que eles pregavam uma justiça, mas que os próprios que pregavam uma justiça não promoviam justiça.
Parece que eles tinham um ambiente de adoração no templo, mas parece que era estranho, parece que aquele templo não foi criado para isso. Parece que o coração deles era incoerente. E, meus irmãos, parece que o nosso coração hoje é incoerente, sabe? Nosso coração cristão mesmo, nós do Brasil, do mundo muitas vezes. Porque a gente às vezes fala uma coisa, expressa uma coisa, mas ao mesmo tempo é como se o nosso coração ele tivesse completamente averso àquilo que a gente está falando. E é muito interessante porque quando a gente vai estudar, por exemplo, a teologia bíblica, existe um aspecto muito interessante que é o coração. O coração, gente, ele não é apenas esse negócio que faz o tum, tum, tum. O coração, ele é como se fosse os pensamentos, as afeições e a vontade de alguém. Ele é todo esse complexo desses três elementos: pensamentos, afeições e a vontade. Isso é o coração. Mas é muito interessante quando você vai ler os relatos bíblicos assim, você fala, poxa, eles levantam as mãos, os lábios deles proclamam louvores para mim, mas é como se de alguma forma o coração deles não estivesse alinhado. É como se de alguma forma os pensamentos deles, as afeições deles, a vontade deles não fosse congruente com a minha vontade. Não fosse congruente com os meus pensamentos, não fosse congruente com as minhas afeições. É por isso que os profetas eles vão falar muitas vezes, olha, os pensamentos que eu tenho é muito maiores do que os seus. Ele está sempre fazendo uma diferença para que o povo consiga perceber, cara, meu coração está desalinhado. Percebe? Então, a gente percebe isso na época de Jesus, mas também a gente precisa perceber isso na nossa época. Talvez as respostas que nós consideramos mais legítimas para o nosso tempo sejam nada mais, nada menos do que fruto da nossa idolatria, de um coração desalinhado com o coração dos céus. E aí, gente, eu queria ler com vocês, para a gente caminhar um pouquinho, no próprio Êxodo, do nosso texto aí, Êxodo 24. Porque se a gente percebe no texto ali, na época de Jesus, uma incoerência, e ao mesmo tempo a gente percebe no nosso tempo uma incoerência, a gente tem que perceber também como é que Deus responde àquela incoerência daquela época. Eu acho que esse texto de Êxodo é muito interessante para nos mostrar isso. Quando ele fala assim, no versículo 12, Êxodo 24, 12. E aí a gente vai trabalhar alguns paralelos aqui, tá, gente? Porque Mateus, ele é alguém que escreve de maneira muito intencional para o povo judeu, sempre relacionando aquilo que ele está apresentando com aquilo que está sendo mostrado. Então a gente vai perceber que muito do que Mateus escreve lá na Transfiguração tem a ver com esse texto aqui. Quando ele fala, por exemplo, assim: disse o Senhor a Moisés, suba ao monte, venha até mim e fique aqui. E lhe darei as tábuas da pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Gente, é muito intrigante isso aqui, porque o texto bíblico ele não é igual aos textos que a gente estuda, por exemplo, muitas vezes na universidade. Porque como são os textos que a gente estuda, às vezes, de maneira muito acadêmica? A gente pega um texto, destrincha ele e começa a analisar trecho a trecho. Mas quando a gente vai pegar um texto como a literatura bíblica, gente, é um negócio muito complexo. Porque a pedagogia mais atual, mais contemporânea que hoje a gente trabalha, que é uma pedagogia de relacionar um conteúdo com outro, um elemento com outro, aí você pega um desse dia e relaciona com o do antigo, e ao mesmo tempo você pega um que um cara falou e relaciona com o que uma outra pessoa falou. Essa perspectiva pedagógica, ela está muito aqui presente ao longo da literatura bíblica. Porque o povo judeu, gente, o pensamento judaico ele é um pensamento muito amplificador. Ele é muito reconciliador. Ele entende que todas as coisas pertencem a Deus. Então, às vezes, ele vai juntar uma literatura de um povo que é considerado pagão, no meio da literatura sagrada. Às vezes ele vai pegar uma concepção e vai juntar ali. E às vezes, gente, esses trechos eles se conectam. Olha como é intrigante. Tem muita coisa. Então não dá para a gente definir, é isso que o texto está dizendo apenas. É muito hiperlink, é muita relação aqui. Se você perceber esse texto de Êxodo 24,
é como se tivesse 3 pessoas indo com Moisés. Olha como o Mateus vai dizendo isso na transfiguração. Jesus, ele pega 3 dos seus discípulos. Então ele está fazendo com que as pessoas que estejam lendo o seu evangelho possam perceber a relação com Moisés aqui. Percebe? Quando ele fala, olha, suba ao monte, e aí Jesus leva os discípulos ao monte também. E aí depois ele fala, olha, eu vou pegar umas tábuas para que você possa escrever a minha lei, os meus pensamentos, para que você possa transformar, entregar isso ao povo. E isso automaticamente se conecta com o profeta Jeremias, que fala que vai chegar um dia em que ele não vai dar mais um coração de pedra, mas ele vai dar a nós um coração de carne, para que a gente possa ter sensibilidade para receber o pensamento, a afeição e a vontade de Deus, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do nosso coração. É como se ele estivesse fazendo essas relações entre a lei de Moisés e os profetas. Consegue perceber isso aqui? E ele continua aqui, ó. Moisés partiu com Josué. E aí tem muito hiperlink aqui, gente. Josué, o mesmo significado do nome Josué é Jesus. Então, Jesus também sobe ao monte. Então, ele está sempre trazendo a mentalidade para o pessoal que vai ler lá. Olha, gente, percebam que esse êxodo aqui é o mesmo êxodo de lá. E aí ele continua aqui, ó. Seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel. E olha como é engraçado. Josué é aquele que vem depois de Moisés. De uma certa forma, Jesus é aquele que vem após Moisés, como libertador completo daquilo que Moisés estava anunciando. Moisés, ele é uma espécie de libertador, mas, digamos assim, o libertador completo, ele vai vir como sucessor de Moisés. E aí, gente, é muito interessante isso, porque, olha, quando ele fala assim, disse ele às autoridades de Israel, esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês, quem tiver alguma questão para resolver poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Gente, toda vez que você vê no texto bíblico, ao longo das escrituras como um todo, alguma coisa falando de nuvem, isso tem a ver com a manifestação da presença da glória de Deus. Por exemplo, quando o povo tinha que parar, quem anunciava? A nuvem. Quando o povo tinha que caminhar, quem anunciava? A nuvem. Então a nuvem é a manifestação da glória de Deus, do peso da glória de Deus, e ele trazendo a sua presença, ele trazendo uma orientação para o seu povo. E é muito interessante que quando você vai analisar, por exemplo, o texto lá escrito por Mateus, o que acontece quando os discípulos estão lá meio que dormindo? Eles acordam, eles enxergam lá Elias e também enxergam Moisés conversando com Jesus. Mateus não deixa isso muito evidente o que eles estavam conversando, mas quando você lê o Evangelho de Lucas, você percebe o que eles estavam conversando. Eles estavam conversando a respeito, sabe qual é a palavra que ele usa lá, Lucas? O êxodo de Jesus. Como é que Jesus vai passar? Como é que Jesus vai sair até Jerusalém? É o êxodo. Então, olha que interessante. É como se Elias e Moisés estivessem falando, Jesus, vamos conversando. O teu êxodo vai ser mais ou menos assim. Então, percebe como as coisas elas estão se conectando. Gente, êxodo significa saída. Significa ida de um lugar ao outro. E aí, gente, quando a gente percebe lá, eles estão parando de conversar, é interessante isso que Pedro começa a falar, olha, você não quer que a gente faça 3 tendas? Será que você não quer que a gente faça 3 tendas aqui? Uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés. E aí naquele momento, vem aquela nuvem de glória, ou seja, a presença plena, poderosa do Deus vivo. E aí, gente, novamente, a presença plena dele por meio da nuvem sempre representava o quê? A orientação. E o que acontece depois da nuvem? A voz sai. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouvi. Olha como é intrigante o que está acontecendo aqui. É como se ele estivesse dizendo, sabe, meus queridos, é como se tivesse sendo trazido aqui o seguinte para a gente. Pedro
está pensando na festa dos tabernáculos, naquela ideia, porque tem uma festa que os judeus praticavam e praticam até hoje, que eles pegam e começam a colocar tendas, que simbolizam a ideia do Deus conosco, habitando, tabernaculando no nosso meio. Tabernáculo é a mesma coisa que tenda. Então, quando ele fala isso, quando Pedro fala isso, ele está de uma certa forma entendendo. Poxa, eu quero que você habite no nosso meio. Aproveitando que Moisés e Elias estão aqui, poxa, habitem aqui, vocês são maravilhosos. É maravilhoso estar aqui. E aí, quando vem a nuvem de glória, e aí, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O que essa voz está orientando, gente? É como se essa voz estivesse dizendo o seguinte: Pedro, esse tabernáculo, esse lugar onde eu me revelo com toda a minha presença, com tudo que eu sou, não é mais uma tenda, no sentido físico da parada. É o meu próprio filho. O corpo do meu filho é essa tenda que ilumina, que resplandece. É o corpo dele que é esse tabernáculo. Tanto é que quando eles abrem os olhos, eles não encontram ninguém mais, eles só encontram Jesus. E ele fala, a ele ouvir, é como se o templo fosse Cristo. Agora, a partir de agora, tanto é que o próprio Jesus fala isso, né, gente, antes de ser crucificado. Ele fala o seguinte, olha, esse templo aí, eu vou derrubar ele, em 3 dias eu vou levantar. Ele não está falando daquele templo que as pessoas estavam imaginando, ele está falando do próprio corpo dele. Então, é o próprio Pai revelando a identidade de Jesus. Jesus é o tabernáculo em que nós somos convidados a habitar. Então Jesus, não é um Deus terceiro, que a gente se prostra diante dele como se fosse algo à parte de nós. Mas quando nós nascemos de novo, nós somos meio que colocados nesse templo, nós somos enxertados nele, nós somos rodeados de glória, nós somos feitos um com ele, nós estamos sendo posicionados nele. Quando a gente lê, por exemplo, o Salmo, toda a terra está cheia da sua glória, quer dizer o quê? É que o filho entregue, ele está demandando para si o seu governo, ele é o rei de toda a história. Ele é o rei do povo de Israel, ele é o rei do universo. Toda a terra está cheia da sua glória, é o quê? Ele é o tabernáculo que faz com que todas as coisas sejam reconciliadas. Onde? Nele. Como assim? Todas as coisas agora têm acesso a esse tabernáculo, a presença de Deus. Por onde? Por meio de Cristo. Todas as coisas são feitas novas nele. Todas as coisas passam a ter um sentido novamente nele. Todas as coisas passam a ter significado nele. E por isso que Paulo vai falar muito essa questão, de que nós somos reconciliados com ele, de que nada do que foi feito se fez sem ele, João fala isso. É porque agora é como se Cristo, o Verbo, estava presente na criação, Cristo se faz presente na criação, o Eterno se faz presente nesse tempo, para que uma vez se entregando nesse tempo, ele possa em si restaurar todas as coisas nesse tempo. Então, todas as coisas foram feitas pelo Eterno. Todas as coisas foram feitas pelo Eterno. Aí, todas as coisas se perdem. Mas o Eterno se faz presente no meio da perdição. E aí, no momento que ele se faz presente no instante, ele morre no instante. E ao mesmo tempo, ele ressuscita nesse instante. Mas ele é o Eterno. De forma, é como se fosse, a figura é como se fosse, você pega um pano. Quando você coloca esse negócio nesse pano, digamos que uma bola você coloca nesse pano. Imagina que essa bola é Cristo. Só que você afunda essa bola no pano e enrola ela. Mas estranhamente, loucamente, é como se essa bola, ela se fizesse um novo pano. E colocasse todo o pano velho no formato de bola. É como se ele recriasse todas as coisas, fundasse todas as coisas. Ele é o verbo que dá sentido a todas as coisas. Porque, na verdade, a nossa ideia a respeito da criação é uma ideia, às vezes, deturpada. Porque, lembra, coração, pensamento, vontade e afeição. Então, às vezes, pelo fato de a gente ter sido, de uma certa forma, a criação sendo comprometida, às vezes a gente confia nas nossas próprias afeições, na nossa vontade, nos nossos pensamentos. E a gente quer determinar Deus a partir disso. E aí, quando Cristo é transfigurado, meus queridos, é como se ele estivesse dizendo, cara, tem algo para além de toda essa realidade. Mas que para além dessa realidade se fez presente nessa realidade.
para que nós pudéssemos ser engolidos pelo para além dessa realidade. Mas não como fantasmas que vão viver para fora, mas como fantasmas que foram engolidos para dentro. Da onde? Do nosso tabernáculo, o Cristo. Então, se Ele é o tabernáculo, nós somos convidados a reconciliar. Nós recebemos o ministério da reconciliação. Nós somos convidados a ser trazidos de novo para esse tempo. É por isso que Jesus, quando vai falar com a mulher lá, ela fala: onde é que a gente deve adorar? A samaritana, né? Onde é que eu devo adorar? Eu vou adorar ali, no monte tal. Onde é? O que Jesus responde? Já chegou a hora em que você não vai adorar nem aqui nem ali, mas em espírito e em verdade. Porque o que ele está dizendo? É em mim. Eu sou a realidade fundadora de todas as coisas. Não há nada em que não seja tocado por mim. E aí, gente, é muito interessante isso. Vamos finalizar essa parte de 24 para a gente entrar ali no novo. E aí, olha os hiperlinks aqui. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. Se você analisar lá o que Mateus está dizendo, o que ele está dizendo? Que ele levou os seus discípulos depois de 6 dias. Olha a conexão que ele está trazendo. Ele está sempre referindo ao texto, porque, gente, tudo bem, a gente não conhece de cabo a rabo, né, o texto aqui. Mas o judeu, ele é, desde criança, disciplinado a compreender, a estudar, a decorar os textos. Então, Mateus, por ele estar falando diretamente com eles, ele está fazendo de propósito. Ele está falando, olha, é 6 dias que Jesus depois chamou os seus discípulos para subir ao monte. É 6 dias que está acontecendo isso aqui com Moisés, que a glória está se revelando. Lucas, no seu evangelho, ele vai ser um pouco diferente. Ele vai dizer, Marcos fala também dos 6 dias. Lucas, ele fala de 8 dias. Aí o pessoal começa a pensar com aquela ideia assim, não, eu tenho que dissecar o texto para poder responder. Aí a pessoa não entende que o pensamento judaico é um pensamento muito mais complexo, literariamente falando. Por que Lucas usa os 8 dias? Porque lembra que 7 não é a perfeição, biblicamente falando? O 8º é a novidade, é a nova criação. Então, quando Lucas, por exemplo, vai falar que foram mais ou menos 8 dias, o que ele está dizendo? A partir de agora, Cristo é a nova configuração. Cristo é a nova realidade. Cristo é a nova criação. Cristo é o novo Adão. Cristo é o novo ambiente, é o novo templo. Nele, tudo se faz novo. Lembra de Paulo? Porque neles tudo se faz novo. Então, é como se os apóstolos eles estivessem sempre apontando para isso. Cristo é o novo templo, Cristo é o novo Adão, Cristo é o ambiente em que todas as coisas são feitas novas, são reconciliadas. E aí, gente, continuando aqui, E aí, no 7º dia, o Senhor chamou Moisés para o interior da nuvem, os olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo ao monte. E permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Gente, e aí, bora fazer esse paralelo com o nosso texto ali do Evangelho. Quem aparece lá? Elias e Moisés. Primeiro, o fato de ter chamado 3 discípulos, porque para nós parece que não faz muita importância. A gente está até comentando no início do culto, onde tiver 2 ou 3, né? Para eles, gente, era lei. Se você quer confirmar uma coisa, você tem que chamar 2 ou 3 testemunhas. Então, ao mesmo tempo, tinha 2 ou 3 testemunhas ali, que era os discípulos, e tinha 2 ou 3 testemunhas ali, que era Moisés representando a lei, e Elias representando os profetas. Tem um poeta, gente, do 1º século, que eu não me lembro o nome dele, mas ele fala algo mais ou menos assim. Elias e Moisés são aqueles que estão muito alegres por estar vendo pela primeira vez o Cristo humano. Porque eles viam muito a relação deles com o Deus, o divino. Mas eles estão pela primeira vez vendo o Deus humano, o Cristo. E ao mesmo tempo ele fala, mas os discípulos eram aqueles que estavam se alegrando, porque pela primeira vez eles estavam vendo transfigurado diante deles o Deus divino. Então, olha o paradoxo aqui, gente. Elias e Moisés estão conversando com Jesus, lidando como se ele fosse humanidade, e eles estão se alegrando por causa disso. E os discípulos estão se alegrando porque eles estão vendo pela primeira vez,
quem é esse Jesus, rei do universo, transfigurado, tendo uma outra forma completamente diferente de tudo? Isso é maravilhoso. E aí, gente, uma orientação para a gente é o seguinte: a gente não pode mutilar o nosso Cristo e tentar enxergar ele a partir do aspecto meramente divino, como se ele fosse o outro que a gente se rende e faz alguns sacrifícios para quem sabe agradar ele, para quem sabe ele abençoar a nossa vida, como se ele não tivesse relação nenhuma com a gente. Mas também, gente, a gente não pode considerar Jesus apenas um meramente homem, um revolucionário que está afim apenas de resolver o negócio. Ele não está afim de resolver o negócio. Ele está afim de resolver tudo. Ele é o rei do universo, ele não é o rei de um grupo, ele não é o rei de uma etnia, ele é o rei do universo. Então a gente não pode fazer uma dicotomia entre esse Cristo. E é isso que Jesus, na sua transfiguração, está representando, usando essas testemunhas. Uma testemunha que identifica pela primeira vez o Cristo Deus e duas testemunhas que estão percebendo o Cristo homem. E aí, gente, isso é maravilhoso, porque quando a gente vai percebendo essas nuances, a gente vai entendendo como é que Cristo ele responde a essa situação ali do povo. Porque olha a loucura. Gente, um rei, quando ele se apresenta de maneira reluzente, por exemplo, os imperadores eles faziam isso, eles mostravam a melhor roupa, eles se apresentavam de maneira pomposa, e Jesus, de uma certa forma, está ali fazendo isso. Eu sou o rei do universo. E a partir de agora, olha, imagina a expectativa daqueles discípulos. Esse Jesus, ele é o rei do universo. O que ele vai fazer a partir de agora, quando a gente descer desse monte? E agora? Vai acabar com o império, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. E aí o que ele fez? Ele foi em direção à cruz. O nosso rei foi em direção à cruz. A cruz representa Jesus se assentando no seu trono e dizendo: a partir de agora, todos reconheçam, eu sou o rei do universo. Enquanto os principados, as potestades, enquanto todos achavam que estavam ridicularizando Jesus, como a gente leu no Salmo 2, era o próprio Jesus que estava sendo um objeto para ridicularizar a todos aqueles que se achavam alguma coisa. No momento em que Jesus é humilhado, é o momento em que o próprio Deus humilha todos os seus inimigos. No momento em que Jesus está sendo chicoteado e sangrado e pregado, preso, é o momento em que, na verdade, ele está declarando a liberdade com o seu reinado. O momento em que ele está recebendo a coroa de espinhos ali, na cruz ali, é o momento em que ele está sendo coroado. E é inversão mesmo. Porque, olha como isso é maravilhoso. As pessoas estavam com a expectativa de que ele destruísse um povo, um império. Mas Jesus ele vai além. Ele não destrói apenas um povo, um império, que um dia é um, amanhã é outro. Lembra quando ele fala assim, olha, não temam quem pode fazer isso, quem pode fazer aquilo. Não temam quem pode chicotear, quem pode matar, quem pode fazer isso. Porque não temam isso. Temam quem pode fazer perecer, tanto aqui quanto ali. E aí, gente, o que Jesus está fazendo? Eu não vou acabar com um inimigo específico que vocês consideram no coração, nas afeições de vocês, na vontade de vocês, no pensamento de vocês que é o inimigo de vocês. No coração de vocês desalinhado com o meu. O que Jesus vence? Jesus vence a própria morte. Jesus é coroado. E aí, é aquele texto que nós lemos lá em 1 Pedro. Vamos rapidamente ler aqui. 1 Pedro 1:16, né? Isso, 2 Pedro. Ali o 2 Pedro 1:16, está aqui. Quando ele fala assim, gente: de fato não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário,
Nós fomos testemunhas oculares de sua majestade. Ele estava falando assim, esse cara é o rei. E a gente viu a majestade dele. Onde é que eles viram a majestade? Lá na transfiguração. A gente já viu quem ele é. Ou seja, a expectativa, ainda que haja o já, mas o ainda não, o rei não vai pisar na terra um dia. O rei já pisou. O rei transfigurado já pisou aqui na terra. E a grande questão é, uma vez que nós nascemos de novo e nós somos enxertados na realidade dele, que é a presença eterna, a grande questão é, será que o rei já pisou no monte do nosso coração? Essa a grande questão, porque se ele já pisou no monte do nosso coração, mano, imagina o Cristo transfigurado, pisando nas nossas mazelas, nos nossos pensamentos, pisando nas nossas afeições, pisando na nossa vontade. Cara, se isso acontecer, mano, com muito respeito eu vou falar isso, mas é porque é o que nós vivemos diante do nosso tempo. Aquilo que mais tira o nosso sono, as brigas que mais destroem a gente, que faz a gente, como Jesus fala no sermão ali. Se você falar uma coisa contra o seu irmão, você já é assassino. Que faz a gente assassinar no Twitter, no Instagram, que faz a gente adulterar quando a gente simplesmente quebra a aliança que a gente tem com as pessoas, quebra a aliança que a gente tem, simplesmente porque o nosso coração, as nossas afeições, vontade, pensamentos estão desalinhadas com ele. É como se ele estivesse dizendo assim, mano, eu já sou o rei, eu já pisei na terra, você só basta reconhecer. Você só basta se entregar a essa realidade. E só basta deixar com que o seu próprio coração ele seja mudado no processo. Que os seus pensamentos a respeito de tudo, a respeito até da solução, porque, gente, a gente é meio arrogante, né? Eu acho assim, bastante. Gente, até aquilo que é bom a gente estraga. Porque hoje a gente tem diversos livros, diversas palestras sobre como relacionar fé e política. Sobre como relacionar fé e ciência. Sobre como relacionar fé e cultura, fé e arte. E no final das contas, não muda em nada. Porque o que mudou, o que Pedro estava falando que mudou aqui, foi quando eles foram testemunhas da majestade do Senhor. Porque, se você vê o Senhor, rei sobre tudo, você não vai ter dificuldade de, se você se envolve com cultura, de se relacionar com cultura. Se você é um cientista, de perceber o governo dele sobre a ciência. Mas às vezes a gente quer agir de maneira meramente intelectual, por meio dos nossos pensamentos, ou de maneira forçada por meio da nossa vontade, ou por meio das nossas emoções no Twitter, as nossas afeições. Mas no final das contas, cara, tudo se trata de nós sermos surpreendidos pelo Cristo transfigurado. E aí, gente, diz assim no versículo 17, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é o meu filho amado de quem me agrado. Pedro, olha como é incrível, Pedro está falando exatamente daquele momento. Nós mesmos ouvimos essa voz vindo dos céus. A gente estava naquele monte lá, quando estavam com eles no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Será que a gente presta atenção de fato a essa realidade? Sabe por que os discípulos eles andavam em novidade de vida ali nos Atos dos Apóstolos? É porque eles tinham a imagem do Jesus Rei. Não de um rei que virá meramente, mas de um rei que já pisou aqui e já declarou o seu governo e já assumiu o seu trono onde? Na cruz. O trono de Cristo é a cruz. E a gente precisa caminhar por esse caminho também. O que Jesus falou? Aquele que quiser vir após mim, né, quer se ver, toma a sua cruz, cara. E aí a gente ser testemunho do nosso rei. Porque se o nosso rei é entronizado por meio da cruz, há uma graça de testemunho na medida em que a gente decide voluntariamente se entregar à morte. Mas a gente continua virando aí ao avesso o mundo inteiro por causa dos nossos direitos. Então a gente está atrás dos nossos direitos e Jesus quer que a gente simplesmente morra na cruz. Porque a gente só vai encontrar os elementos da ressurreição quando a gente antes encontrar o nosso rei. Mas onde o nosso rei estava? Na cruz.
A gente não consegue encontrar o Cristo ressurreto se a gente não enxergar o Cristo morto. E aí, gente, esse caminho, olha o que ele fala aqui, olha como isso se conecta no versículo 19. Assim, temos ainda firme a palavra dos profetas e vocês farão bem se elas prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro. Ele está falando da morte. A luz, aquele que vem para iluminar, foi para o lugar escuro. Foi ali para a morte, para o sepulcro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Ele está falando da ressurreição. E aí, gente, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Gente, o caminho do nosso rei é um caminho que é um êxodo, como a gente viu. O êxodo que o povo de Israel não conseguiu vivenciar plenamente, da libertação, da saída das amarras desse tempo, desse mundo, Cristo decidiu se tornar esse êxodo, saindo em direção à morte na cruz. Depois saindo em direção ao sepulcro. E depois saindo ao terceiro dia em direção à vida. E depois sendo ascendido em direção ao céu. De forma que, seja no céu ou na terra, Ele governa. E o nosso papel é simplesmente nos render a isso. Como? Sermos testemunhas disso como, gente? Morrendo. Se entregando. Mas ao mesmo tempo experimentando já elementos dessa ressurreição. Até que Ele venha. Amém? Cristo é o nosso êxodo. Cristo é o êxodo de todos. Cristo é o êxodo de toda a criação. A gente precisa disso. A gente não vai encontrar resposta em qualquer outro lugar, a não ser Cristo. Como essa voz diz, esse é meu filho amado em que eu tenho prazer. É a Ele que você deve prestar atenção. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos ser compelidos pela Tua voz, Senhor. Nós queremos que, assim como Jesus já declarou o seu governo sobre todas as coisas, transfigurado, o rei pisando naquele monte, pisa no monte do nosso coração, Senhor. Se necessário, nos dá, como Jeremias falou, que Tu nos daria um coração de carne, Senhor, que estaria susceptível às Tuas sensibilidades, ao Teu coração. Cria no nosso coração, ou seja, nas nossas afeições, na nossa vontade, no nosso pensamento. Amplia isso com a Tua vontade, com o Teu pensamento, com as Tuas afeições, com o Teu coração. Nós queremos, de fato, sermos testemunhas do Rei, mas nós só conseguimos ser testemunhas do Rei se, de fato, nós fazermos parte de quem o Senhor é. Nos deixa sermos essa testemunha, Senhor. Alarga as tendas do nosso coração, Senhor. Alarga tudo que nos move, tudo que nos faz pensar, tudo que nos faz imaginar. Nós queremos ser simplesmente invadidos como o Senhor invadiu esse tempo, o Eterno invadiu o tempo. Nós queremos, Senhor, que isso se torne realidade para a nossa vida. Nós abraçamos esse êxodo, Senhor. Nós não queremos confiar em qualquer outra expectativa de êxodo, em qualquer outra expectativa de libertação, mas nós queremos ser libertos já no Senhor, e de alguma forma, pela Tua graça, enxertados no Senhor, como um só corpo, sendo movidos, sendo inseridos no Senhor, que é o nosso habitat, que é a nossa casa, que é o nosso ambiente em que nós fomos colocados. Nós queremos de alguma forma, Senhor, sermos ministros dessa reconciliação, sermos aqueles que, não como alguém que aponta, olha o rei lá, mas olha o que o rei aqui está. Olha o que ele faz. Olha o que ele é. Simplesmente mostrando as nossas marcas de comunhão com o mesmo sofrimento. Que a gente possa, Senhor, ser um sinal dessa nova configuração. Ser um sinal dessa nova vida. Ser um sinal dessa nova realidade.
que não seja apenas o nosso cantar a respeito do Rei, Senhor, mas que seja de fato em tudo que nós somos, Pai. E não nos deixa sermos apenas cabeção, Senhor, que tem um monte de argumento para tentar convencer o mundo a respeito do Senhor. Mas que a gente possa, nesse momento, ser como Pedro, que ali se jogou no chão, mesmo sem entender muita coisa, mesmo sem compreender tudo, mas ele foi chamado para o Senhor, para orar, e ele te viu transfigurado. Senhor, que o Senhor possa, nos momentos de oração da nossa vida, seja numa cozinha, seja num ônibus, seja num carro, seja aonde nós estivermos, que a gente possa ser surpreendido pelo Cristo Rei, que passa pela morte e pela vida, mas que pisa com os seus pés maravilhosos nas profundezas, nas profundidades, nas câmaras secretas, nos ambientes mais inóspitos do nosso coração, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.